Anderson, bom dia. Aliás, boa tarde, né? Boa tarde. Espero que todo esse trabalho você obtenha sucesso aí nessa partida contra o CSA. O Anderson, você, além do Samuel Xavier, né, que não vai poder jogar por conta do terceiro cartão, me parece que surgiu mais um problema, né, que foi com o Ricardinho, um problema de secar alto, que é um problema que acontece, né, é natural com qualquer jogador. Quais as suas probabilidades, né, de substituição? Você tem o William Oliveira, você tem Pedro Ken. Qual seria o melhor caminho em relação à questão do Ricardinho, já que o Cristóvão deve ser o titular no lugar do Samuel? O Ricardinho apresentou não é nem secar alta, assim, são alguns outros parâmetros também, com uma dificuldade de recuperar para essa partida. Mas ele vai viajar, a gente vai aguardar até o último instante. Se por acaso a gente achar melhor não começar com ele, né, ele fica como opção, mas não tem nenhum tipo de limitação física, assim. Ele já está hoje treinando normalmente, não teve nenhuma restrição. São dois jogadores com características um pouco diferentes, o Pedro e o William. Eu confesso para você que eu estou pensando nessas possibilidades, né? Caso se confirme mesmo o não início assim, do Ricardinho. Ainda vou avaliar um pouquinho para tomar essa decisão. Anderson, tudo bem? Tudo Prazer revê-lo por aqui, boa tarde. Queria que você falasse sobre a questão do Cristóvão, se está confirmado, ele que joga, né? Até pela tua última coletiva, que você disse que ia dar moral para os jogadores que estão aí, da posição, né? E você fez isso no jogo em que o Samuel esteve de fora contra o Atlético Paranaense, e ele entrou, o Cristóvão. Queria saber se você mantém aquele teu discurso, né, de que é o jogador da posição que vai jogar e você entende que seja ele o titular. E sobre a questão do Ricardinho, acho que foi perguntado, eu estava aqui fora ao vivo, mas eu te pergunto uma outra situação, né? O que você pensa desse CSA que está em evolução no campeonato? E é claro que todos os jogos o teu time entra para vencer, né? Mas chegou a hora de parar um pouco essa sequência de não vitórias e conquistar essa vitória fora de casa, Anderson? Prazer revê-lo por aqui. Não, gente, essa questão do resultado, é claro que a gente fica muito frustrado. Se o torcedor está frustrado, você imagina a gente que está aqui trabalhando diariamente e tentando fazer o melhor e buscando isso, né? É que não é uma coisa no Campeonato Brasileiro, não é uma situação só do Ceará, uma situação só de determinado clube. Todos os clubes passam por essas dificuldades, uns no começo, outros no fim, outros mais no meio. A gente está buscando o resultado, assim, né? Essa vitória, ela está nos escapando em algumas situações, alguns momentos, com boas atuações. Né? Aquilo que eu falo assim, eu não estou aqui para ficar me protegendo, para ficar protegendo o trabalho, nada não. Eu sei que o que nós temos no futebol brasileiro é resultado. Não adianta a gente jogar bem e não vencer. Né? Mas confesso para vocês assim, que, como o time tem atuado, nos dá sempre nos cria sempre uma perspectiva de que essa vitória possa acontecer a qualquer instante, né? E espero que ela venha, né? Em relação ao Cristóvão, o Cristóvão começa o jogo, né? Só se tiver algum problema de hoje para amanhã, mas acredito que não. Não vamos lembrar só do Atlético Paranaense, que o Cristóvão jogou também contra a Chapecoense e foi muito bem. O fato de talvez não ter ido tão bem contra o Atlético, assim, eu acho que o nosso time não jogou muito bem contra o Atlético, né? Então, de uma maneira geral. Então, a gente não pode criar nenhum tipo de problema. O jogador joga um jogo ruim e a gente achar que ele não serve para a gente. O ser humano, principalmente, né, o jogador, ele não é descartável. Né? Uma coisa assim, jogou mal, joga fora. Se fosse assim, tem jogadores que estão hoje brilhando aí em vários lugares, não estariam jogando mais, porque tiveram dificuldade, passar por momentos ruins. Então, a gente tem que ter tranquilidade. O Cristóvão está treinando bem, é um jogador que a gente confia muito, sabe do seu potencial, sabe da sua capacidade. E eu tenho certeza que ele vai fazer um grande jogo e vai nos ajudar muito aí a buscar essa vitória. Anderson, você já alertava há algum tempo atrás da questão da sequência do segundo turno de jogos domingo, quarta, e isso vai começar a acontecer, né? Como é que você observa o teu time? Acredito que, pelo que você já vem dizendo há algum tempo atrás, está preparado para isso, né, Anderson? Assim, eu acho que a resposta da nossa equipe assim, nos jogos tem sido muito boa em termos de competitividade, uma equipe que disputa o jogo até o último minuto. A gente vai começar a sequência e a sequência vai nos trazer uma coisa um pouco diferente,
que provavelmente a gente vai ter que rodar mais o elenco. Assim, né? Dificilmente todo mundo vai conseguir fazer todos os jogos. Então, em determinado momento, quando a gente perceber que um atleta, por exemplo, deixa eu dar um exemplo do Ricardinho. Ricardinho, se o nosso jogo fosse, né, como foi sábado, e fosse quarta-feira, ele estava fora, completamente fora. Como ele é no final de semana, a gente criou uma possibilidade, né, dele participar ou estar à disposição, mas a gente vai com certeza ter que usar mais o elenco do que nós usamos até agora. Você me perguntou a outra do CSA, é uma equipe que o Argel tem uma característica muito clara, assim, né? Uma equipe muito competitiva, está brigando muito, está disputando muito o jogo, fez ótimos jogos, né? E a gente prevê uma grande dificuldade no jogo. Perfeito. Anderson, para esse segundo turno, você ainda sente falta de um camisa 9 no elenco, um centroavante de referência? A gente vê aí Felipe Cardoso ocupando essa posição como titular na maioria dos últimos jogos. Temos também o Bergson, mas você ainda sente falta de um nome aí para compor melhor essa posição no Ceará? Não, gente, assim, primeiro que os dois jogadores são jogadores 9, né? Todos dois são. O Bergson pode até jogar um pouquinho pelo lado, mas o Felipe Cardoso é 9-9, né? É difícil falar para vocês assim, a questão do atacante hoje, assim, a gente tem poucas possibilidades e, sinceramente, eu acho que o Cardoso e o Bergson são bons jogadores, assim como o Romário também. É uma questão muito de momento. Daqui a pouco ele pode começar a fazer os gols e a gente não vai nem conversar sobre isso, como aconteceu um tempinho atrás. Ninguém falou mais de número 9 no Ceará. Passar um jogo sem fazer gol, ou ter uma sequência sem fazer gols, ou o jogador ficar sem fazer gols, a gente começa que eu falo assim, a gente começa a querer encontrar os culpados, né? Do porquê que não está fazendo. Quando, às vezes, não é culpa de ninguém ou é culpa de todo mundo, né? Então, a gente não tem feito os gols, ou tem perdido algumas oportunidades, ou tem deixado de escapar alguns resultados, com certeza, porque o time, como um todo, deixou escapar alguma situação importante. Anderson, o CSA vive um momento diferente daquele que vivia lá no início da competição, né? Todos têm dito isso. Do seu ponto de vista, que é um treinador que estuda futebol, quais as grandes diferenças que o Ceará terá que enfrentar nesse jogo de domingo? Assim, quando nós enfrentamos o CSA, ninguém estava passando por dificuldade, porque foi o primeiro jogo do campeonato, né? O campeonato estava se iniciando ali, né? A partir desse momento, dessa vitória que nós tivemos contra eles, e eu lembro muito bem que foi um jogo difícil, eles tiveram a oportunidade de abrir o placar no começo ali, se eu não estou enganado, numa jogada de fundo, um cabeceio, a bola passou muito perto, e isso poderia ter transformado o jogo muito mais complicado, muito mais difícil. Então, assim, são momentos, né, completamente diferentes, porque já se passaram, né, muito tempo, muitos meses, muitos jogos. Eles já tiveram mudança de treinador, nós mudamos elenco. Então, assim, nunca é o mesmo jogo, a mesma situação. É uma equipe que está vivendo um ótimo momento, conseguiram um grande resultado contra o São Paulo, conseguiram vitória, né, contra a Chapecoense, jogaram bem, sempre com uma postura muito boa. É um grande desafio que a gente tem pela frente, mas espero que a gente possa fazer uma grande partida. Anderson, boa tarde. Boa tarde. Semana passada, alguns jogadores falaram sobre o Botafogo, né, que era o adversário do Ceará, e alguns chegaram a falar sobre uma questão, umas movimentações interessantes do Botafogo, né? Você até chegou a falar que o time se movimentava muito bem e tudo mais. Essa semana você tem o CSA. Você já falou que é um time muito competitivo, um time que joga duro, prevê um jogo difícil. Mas aí eu te pergunto, já que o Botafogo tinha umas movimentações diferentes, interessantes, e o CSA, o que tem o CSA que o Ceará vai precisar anular no jogo de domingo? O CSA tem muita velocidade assim na transição, jogadores rápidos pelos lados, está jogando o Apodi pelo lado esquerdo. O jogador do lado direito, eu não vou me recordar o nome assim, mas é um canhoto, né, de fora, que tem muita qualidade assim, né, de trazer a bola para dentro. É um time que se apoia muito no atacante centralizado, no Alexandro, no próprio Bueno. É uma equipe muito competitiva, assim, dá pouco espaço, eles né, buscam muito essa competitividade ali. Então, assim, são as características principais, né, assim, de movimentos muito em profundidade. Diferentemente do Botafogo, o Botafogo é uma equipe que não é uma equipe tão agressiva no
no campo, assim, né? Uma equipe que preza muito pela posse de bola. Quando eu falei assim, movimentações, é mais característica mesmo. Eles têm a posse de bola como uma maneira de se defenderem, entendeu? O CSA não. O CSA é uma equipe que transita com intensidade, velocidade, agride muito o último terço defensivo assim, do seu adversário. Então, é uma equipe talvez mais vertical assim, que a gente vai enfrentar. Ô, Anderson, boa tarde. Boa tarde. Anderson, um torcedor amigo meu, Júnior, me passou aqui uns números aqui. O Ceará é a 4ª equipe de posse de bola no sistema ofensivo. Só perde para o Flamengo, Santos e Fluminense. Em compensação, peca muito nos cruzamentos, foram 19 cruzamentos e apenas uma finalização. E também peca na assistência. Muito bom com a posse de bola no ataque, é o 4º, repito, do Brasil, mas peca nos cruzamentos e também nas assistências. O que fazer para poder melhorar essas assistências e esses cruzamentos, Anderson Moreira? É o que a gente tem tentado fazer, que é treinar bastante, criar situações, tentar simular o que é o jogo, né? Aquilo que acontece no jogo. Então, a gente cria no treinamento algumas situações. É claro que a gente nunca consegue chegar naquilo que é o jogo, né? O jogo tem um aspecto emocional, aquela coisa de ter que ganhar, de ter que acertar, de ter que fazer certo. Mas a gente tem trabalhado e espero que a gente possa ser mais efetivo. Assim. Acho que situações nós criamos, nós precisamos, né, transformar essas situações em gol. Emerson, o Diogo Silva falou agora há pouco que uma das diferenças para a última partida contra o CSA para agora é que você era recém-chegado no time, ainda estava em processo de adaptação. Hoje, passado um turno inteiro, eu acredito que você deve ver seu trabalho bem mais sólido aqui no Ceará. Mas eu te pergunto, o que é que falta para afinar mais e aprimorar ainda mais no time para seguir conquistando bons resultados e ter uma reação aí nesse segundo turno? Cara, assim, que eu vou falar para vocês assim? A gente às vezes olha assim um campeonato difícil como é a Série A, e talvez no começo do campeonato todo mundo tivesse uma ideia muito diferente do que tem acontecido aqui. Eu acho assim, por tudo que nós produzimos até então, e talvez a partir da parada da Copa, eu acho que a nossa equipe evoluiu muito. Não sei se vocês concordam com isso, se vocês pensam dessa forma, se o torcedor também pensa, né? A gente não sabe. Mas eu acho que a equipe evoluiu muito. Assim. A gente fez bons jogos, a gente teve uma postura muito bacana, mas, infelizmente, os resultados nos escaparam em vários momentos que a equipe merecia uma sorte melhor. Então, é difícil falar assim. Embora a gente tenha deixado escapar algumas situações, a gente ainda tem uma classificação que a gente vê assim, como justa em termos daquilo que a gente tem como objetivo primeiro na competição. E a expectativa nossa é que a gente possa melhorar bem essa pontuação para o segundo turno, entendeu? É claro que, nesse segundo turno, todo mundo está muito preparado, todo mundo está muito pronto, os jogos vão ser cada vez mais difíceis e mais decisivos, até porque você não tem muito mais tempo de recuperar. Por exemplo, esse confronto nosso contra o CSA é o último. A gente não vai ter como mais, num confronto direto, buscar pontos do CSA. É a última vez. Tivemos uma oportunidade no primeiro turno, agora no segundo turno. Então, a gente precisa estar ligado, a gente sabe que resultado é o que traz tranquilidade, que traz reconhecimento. Né? Eu até falo assim, se a gente tivesse ganho do Botafogo de 2-3-0, ninguém estaria falando assim sobre o atacante, o centroavante, a finalização, os cruzamentos. Todo mundo ia estar enaltecendo uma grande exibição do Ceará, eu acho. Assim, né? Então, o não resultado, ele potencializa. Né? O resultado potencializa coisas boas, o não resultado potencializa as coisas que não foram tão boas assim. Anderson, observei as 2 últimas partidas da Fares Lopes com o Juninho Quixadá jogando. Na primeira, ele estava voltando, estava muito mal. Né? Na segunda, você, inclusive, estava lá no estádio e assistiu. Aí, eu achei que ele mostrou uma desenvoltura um pouco melhor, né? Já com alguma desenvoltura. E aí passou também a participar dos treinos. Sobre opções, né? O Juninho Quixadá passa a ser uma opção para você? Falta ainda, porque na última
coletiva você falou sobre isso, que ele ainda tinha alguns passos a dar. Ele já passa a ser uma opção, ainda tem alguns passos outros a dar, e uma outra que é só mais para tirar uma dúvida, com a saída de um dos zagueiros, né, que acabou deixando a equipe, o Charles, você precisa de mais um zagueiro? Não, a gente está aí utilizando algumas possibilidades da base, jogadores mais jovens, né, com grande potencial, e eu tenho observado assim, e acho que a gente tem um quinto zagueiro da base, seria mais interessante nesse momento. Pode ser o Lacerda, tem outras possibilidades também. Essa semana foi o Lacerda, pode ser que semana que vem possa vir um outro para a gente poder observar. A gente trouxe essa semana alguns meninos, né, que são meninos muito talentosos da base, que vieram treinar com a gente, meninos de 16 anos, 17 anos, 18, 19. A gente está observando todo mundo, está trazendo, fazendo com que eles tenham o primeiro contato com uma equipe profissional, para que eles possam visualizar, observar. Até fiz uma pergunta para um deles, né, se foi difícil, né, treinar aqui, ele teve uma resposta muito bacana. Ele falou assim, não, aqui é muito mais fácil do que lá na base. Eu falei assim, mas por quê? Eu achei que aqui fosse mais difícil. Ele falou assim, não, aqui a bola vem sempre redondinha, né? Às vezes lá embaixo a bola não vem tão redonda, vem mais quadrado, seu companheiro não consegue devolver uma bola boa. E aqui todo mundo tem muita qualidade, joga. Então, assim, é o que a gente está tentando desenvolver no clube, né? De ter um olhar muito atento para a base, de visualizar algumas possibilidades. Nós temos um menino que eu, particularmente, acredito demais, assim, acho que ainda vai terminar esse ano numa situação muito boa, que é o Rick. Quanto ao Quixadá, o Quixadá está fazendo um processo de transição. Ele não tem conseguido ainda executar os trabalhos com a gente, ele faz uma parte apenas. A hora que ele conseguir fazer esses trabalhos, né, é uma demonstração de que ele está capaz, né? A gente não pode nem comparar assim, né, o nível de uma competição com outra, né? Assim, a gente não, pelo amor de Deus, né, assim, é muito difícil a gente poder pensar no Fares Lopes como se fosse um parâmetro para um jogador que vai disputar uma Série A com os principais atletas do país, assim, né? Respeitando muito todo mundo que está participando, jogando, mas são universos diferentes, assim. Então a gente está deixando ele participar da Fares Lopes, mais para que ele possa se motivar também, mas é claro que o pré-requisito para ele poder ser uma opção é ele participar normalmente dos trabalhos que a gente tem na equipe, que infelizmente ele não tem conseguido ainda participar. Ele consegue participar de uma parte, mas não consegue fazer uma semana inteira, não consegue trabalhar, porque a exigência de uma Série A é enorme, né, gente? Não é fisicamente, tecnicamente, taticamente, é uma exigência enorme. Você está trabalhando com, eu costumo falar assim, atletas puro sangue, né? São os melhores atletas tecnicamente, fisicamente. Então a disputa é enorme, a preparação tem que ser muito adequada para esse